Amigo Telenauta, programa Educação e Mundo Corporativo, TV ABCD. Nós temos o privilégio de estar aqui novamente interagindo com todos vocês e hoje temos um motivo muito especial. Tenho certeza absoluta que o assunto de hoje, o conteúdo desse programa, tudo a ver com o seu dia a dia das pessoas com as quais você se relaciona, e vocês vão perceber que inclusive o meu colega aqui de bancada, Hélio Atia, professor Hélio Atia, nem está aqui hoje porque o assunto tudo a ver com o comportamento, o jeito de ser do Hélio Atia. Porque nós vamos falar hoje aqui sobre loucura e, obviamente, sem descartarmos a questão do mundo corporativo e o mundo educacional. Nós vamos conversar sobre saúde do trabalhador, saúde mental e falar muito, mas muito mesmo sobre essa palavra loucura e assim por diante. Bom, para que nós possamos conversar de uma maneira qualitativa sobre este assunto, nós trouxemos um convidado que transita por essa área, um pesquisador de muito interesse, que se relaciona com muitas pessoas da área também, que é o professor Fábio Belloni. Ele é mestre em Psicologia Social pela PUC, com especialização e graduação também no campo da psicologia. O professor Belloni também atua junto ao SEB, Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, do Laboratório Fiocruz. Ele é membro fundador da Associação Brasileira de Saúde Mental, Abramesp, e integra ainda o Fórum Social por uma Sociedade Sem Manicômios. Professor Fábio Belloni, que está aqui conosco, bem-vindo ao programa Educação e Mundo Corporativo. Quero agradecer o convite, aí fico honrado, até porque o mês de maio ele é o mês de fato que constitui-se aí e marca uma grande mudança nos paradigmas da saúde mental. Então, quero agradecer ao Uniítalo o convite de estar aqui nesse programa e discutir um pouco sobre essas questões aí da saúde mental. Professor Fábio, o Hélio não está aqui, mas se estivesse, olhando para ele, eu faria uso de uma letra de uma música. Nós temos aí, podemos dizer, uma poetisa, Rita Lee, sim, é isso? Claro. Rita Lee, e nada mais, nada menos sobre a interpretação do Ney Matogrosso, né? Aonde aquela letra, me desculpe se eu não me engano, diz assim, né? Dizem que eu sou louco, né? Por pensar assim. Mas, como é que diz lá mesmo? Mas louco é quem me diz, né? E não é feliz. E não é feliz. Muito bem. Professor Fábio, direto ao assunto, no dia a dia se diz o seguinte: de médico e louco, todo mundo tem um pouco. Comecemos por aí, professor. Como é que explica isso? Eu quero dizer assim, que se nós pensarmos que a loucura é constitutiva do humano, ou seja, o sofrimento psíquico é constitutivo do humano, ou seja, natural da humanidade, por conta das relações que a gente faz no decorrer do nosso desenvolvimento, então penso que é isso. De perto não há normalidade. E qualquer coisa que escape estas significações que nós colocamos socialmente, logo determina uma diferença. Essa diferença, então, já poderíamos qualificar como algo que escapa à normalidade, então é anormal. Então, Hélio, desculpa, até a gravata borboleta no nosso cotidiano já seria, no mínimo, questionável. Questionável. Bom, vamos deixar assim, por enquanto, como o programa nós vamos tratar desse assunto. Ao final do programa eu gostaria, então, se o senhor pudesse nos dizer, olha, eu vou indicar algumas pessoas que até fazem parte da nossa produção, e o senhor pode dizer se mostra ou demonstra traços de loucura, ou como você diz de uma maneira assim um pouco mais agradável, você... Excêntrico. Professor Fábio Belloni, por que o mês de maio é tão especial e você começou ressaltando que é extremamente apropriado estarmos tratando desse assunto agora em maio? Eu vou contextualizar assim bem rapidamente. Há mais de 20 anos, os trabalhadores começaram a denunciar os péssimos serviços que eram oferecidos às pessoas em sofrimento psíquico, que eram os manicômios insalubres, com baixos salários, nenhuma qualificação, enfim. E acabaram entrando para esta luta, para este movimento social, para a transformação deste lugar, usuários e familiares. Então houve um acometimento da sociedade civil para a mudança deste equipamento. E a partir de uma lei que foi instituída em 2001, 10.216, mudou-se totalmente o paradigma, então, e deixa-se de pensar a saúde mental como tendo o equipamento asilar
como aquele que beneficia o sujeito, para transferir para outros serviços que são os centros de atenção psicossocial, pensando na reinserção desse sujeito dentro das relações, os centros de convivência, onde ele pode produzir arte e se qualificar para o trabalho, enfim. As residências terapêuticas, que vai receber esses usuários cronificados há muito tempo, moradores nessas instituições, enfim, e outros serviços tantos aí. Professor Fábio, eu morei no bairro de Pirituba e lá era muito comum nós falarmos assim, olha, você toma cuidado, senão eu vou te internar no Juqueri. Olha, você vai para Franco da Rocha, costumava se dizer lá, você vai parar em Franco da Rocha ainda. A questão dos manicômios, como é que tem se lidado com este assunto, já que você acabou de mencionar o aspecto legal? Juqueri, Franco da Rocha, como é que anda esse cenário? Eu penso que ainda de uma forma não tão rápida como nós gostaríamos, mas nós temos diminuído muito o número de leitos para pessoas em sofrimento. Os leitos hoje devem ser oferecidos em hospitais gerais e assim, a internação sempre como sendo a última possibilidade, quando não há outra possibilidade que nós podemos pensar então que pudesse ser então indicado aquela internação. O que a gente pode pensar é que há uma insistência das políticas públicas para a manutenção desses asilos. Então, assim, hoje nós temos a diminuição, ainda bem, dos leitos psiquiátricos, mas nós observamos nas políticas o surgimento das internações compulsórias, por exemplo, que estão indo pelo meio das clínicas psiquiátricas, enfim. Então, assim, nos tem assustado. Como a gente vai trocando, assim como a gente muda o nome também daquilo que nós qualificamos como louco, era louco, depois passou para transtorno mental, sofrimento psíquico, acometido de sofrimento psíquico, mas na base de fato não muda-se nada, é louco porque nós continuamos fazendo a manutenção e associando este louco com algo perigoso, porque isso historicamente se constituiu, porque o louco ele foi aproximado daquele que era perigoso. E no momento em que se tira os perigosos e deixa o louco para ser cuidado pela saúde, cria-se o estigma do louco junto com a violência. Então, assim, até hoje isso na cultura é colocado. E nós observamos que, assim, nas pesquisas, as pessoas que cometem qualquer delito, o número de pessoas acometidas de transtorno é muito insignificante, assim, é um número muito pequeno. Bom, professor Fábio, mas podemos dizer que há um certo paradoxo em tudo isso, né? Porque ao mesmo tempo, né, quando se fala de loucura, né? Então vamos pegar, nós estávamos conversando um pouco antes, você falando que torce para o Palmeiras, eu torço para o Corinthians, aí estávamos conversando sobre isso aqui, né? Sempre bom, né? Aí de repente você vê lá a torcida do Corinthians dizer, aqui tem um bando de loucos, né? Loucos por ti, Corinthians. Essa expressão louco neste momento, o que ela exprime, o que ela exterioriza? É porque assim, nós caminhamos assim por uma linha meio tênue, né? O que é razão e o que é desrazão. Então assim, como explicar por que sou tão louco pelo Palmeiras? Lógico que eu não vou falar que eu sou tão louco pelo Corinthians. Mas assim, nesse momento que eu sou tão louco pelo Palmeiras, o que explica? Não se explica, porque não é racional isso. Se fosse racional, talvez eu diria, não, eu vou torcer então para o melhor time, que eu não sei qual é, além do Palmeiras, mas teria que pesquisar, porque eu não passei ainda para a razão. No momento que eu racionalizaria... Todo mundo torceria pelo Neymar, por exemplo. Por exemplo, é isso aí. Seria a razão. Exatamente. Professor Fábio, um detalhe muito importante. Eu falei do manicômio agora há pouco, né? Até citei o fato que eu morei num bairro, que é Pirituba. Sim. Próximo lá você tinha o Juqueri e tinha Franco da Rocha. Eu lhe pergunto o seguinte, como é que se daria a extinção desses manicômios, né, de uma maneira, digamos, formalmente constituída? Como é que se passa isso? Então, a Lei 10.216, ela obriga o fechamento desses leitos, de uma forma gradativa, porque a gente não teria como fechar tudo sem ter os equipamentos. Então, nós já temos mais de 20 anos de luta e mais de 10 anos de lei, né? É de 2001, tem 11 anos a lei que está preconizada. O que eu observo, na verdade, é que no nosso país nós não temos políticas de Estado, nós temos leis, nós temos excelentes projetos de leis.
O Estatuto da Criança e do Adolescente é maravilhoso, o nosso SUS, Sistema Único de Saúde, é maravilhoso. E também a Lei Paulo Delgado, 10.216, também, embora tenha uma questão ainda não resolvida, que são as internações compulsórias, também ela viabiliza a dignidade humana e o direito do cidadão em sofrimento. Mas como a gente não tem uma política de Estado, eu poderia dizer para o senhor assim, o município hoje que você poderia exemplificar que tem uma boa qualidade no cuidado daquele em sofrimento, exatamente no município de São Bernardo dos Campos. É uma referência? É uma referência hoje, mas já foi Santo André. Mas como não é de Estado, é de governo, depende do gestor para se implantar de fato um bom serviço. Então, São Bernardo é o top hoje. Isso é uma referência no Brasil? No Brasil. São Bernardo hoje ele oferece todas as possibilidades para aquele em sofrimento. Bom, nós aproveitamos que você está falando de São Bernardo, nada melhor do que aqui concitarmos o nosso telenauta que entra em contato conosco, o programa Educação e Mundo Corporativo, ao vivo, TV ABCD. Você pode entrar na nossa linha ao vivo e está fazendo perguntas para o professor Fábio Belloni. Hoje estamos tratando de uma maneira coloquial, vamos ao tema mesmo, ao título, a questão loucura, mas certamente o professor Fábio está aqui conosco para colocar e discutir conosco os aspectos relacionados à saúde do trabalhador e à saúde mental. Falando nisso, professor Fábio, direto ao assunto, como gostamos aqui no programa Educação e Mundo Corporativo. Professor, qual é a diferença entre transtorno psíquico e sofrimento mental? Tem diferença isso daí ou chama de loucura os dois? Acabou. Então, eu chamaria de loucura os dois. Porque, de verdade, nós mudamos o nome, mas não mudamos a significação. Então, transtorno mental, vários estudos demonstravam que cronificava o sujeito, estigmatizava o sujeito. Então, vamos colocar em sofrimento porque humaniza o sujeito. Porque se eu estou em sofrimento, é porque eu estou, de fato, sofrendo de algo. Então, dá uma relação mais humana. Mas eu acho que isso, de verdade, não desconstrói o estigma, porque isso já está internalizado na própria cultura, nas relações que nós fazemos. Nós aprendemos com os nossos pais que todo louco é perigoso, nossos pais aprenderam com seus pais. É da cultura, a transformação não se dá assim de uma forma tão... Então, uma possibilidade, na verdade, uma responsabilidade seria de nós educadores, inserir isso dentro dos nossos currículos de verdade, assim, dentro das nossas formações, como que a gente discute de verdade a diferença humana. Porque o que eu penso assim, em relação a qualquer estigma, porque não é só loucura, nós podemos falar aí do deficiente físico, de outros, né, da homossexualidade, enfim, de outros tantos conceitos, que de verdade nós mudamos, mas não contextualizamos. Então é como se a gente tivesse trocado o Fusca pelo New Beetle, assim, é isso, porque que diferença, professor, só ficou mais bonitinho. Professor, eu quero ler agora, eu vou lhe fazer uma pergunta e a sua resposta vai fazer com que quem está aqui na produção, ou o telenauta, quem está em casa, em qualquer lugar, assistindo o programa Educação e Mundo Corporativo, eu vou lhe fazer uma pergunta, a sua resposta vai provocar talvez uma ou outra reação. Vai ser assim, ó, ai meu Deus, ou graças a Deus. Vai depender da sua resposta. Ó, pode ter certeza disso. Vou te fazer uma pergunta contundente. Vamos ver qual vai ser a sua resposta. A pergunta é, professor Fábio Belloni, definitivamente, loucura é intrínseco, faz parte do ser humano ou não? Então, atenção, o senhor tem essa responsabilidade. Só que vamos fazer o seguinte, antes que alguém diga, ai meu Deus, pelo amor de Deus, nós vamos aos nossos comerciais e logo em seguida nós retornamos. Perfeito. E você vai nos responder essa pergunta. Perfeito. Vamos ver se vai ser ai meu Deus ou graças a Deus. Muito bem. Vamos ver, logo após os nossos comerciais. Colégio São Carlos. Estamos localizados em uma área privilegiada do Ruge Ramos, em um prédio com mais de 5.000 metros quadrados de área construída em 8 andares projetados especialmente para ministrar o melhor do ensino. Contamos com equipamentos e materiais didático-pedagógicos de última geração.
possuímos laboratórios de informática, robótica, química, física, ciências e biologia bem equipados. Salas de multimídia e de artes, cantina, biblioteca, playground interno e externo, museu histórico e quadra poliesportiva. A coordenação pedagógica e a equipe de professores são preparados com cursos de graduação, pós-graduação e cursos específicos, garantindo aos alunos alto grau de aproveitamento escolar. Colégio São Carlos, há 35 anos modificando gerações. Acesse www.escolasaocarlos.com.br. Pode ser fome, pode ser sede, pode ser cólica, pode ser diarreia, pode ser febre, pode ser tarde. Por incrível que pareça, muitas crianças ainda morrem antes dos 5 anos de diarreia, pneumonia, desnutrição e por falta de pré-natal. Mas você pode mudar isso. Acesse doeumamigo.org.br. Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? 1, 2, 3, 4. Descubra Nescafé Dolce Gusto, a solução perfeita para desfrutar o melhor expresso, expresso intenso, café lungo, cappuccino, chocotino, latte macchiato. Nescafé Dolce Gusto, finalmente uma cafeteria na sua casa. Retornamos ao programa Educação e Mundo Corporativo. Hoje estamos recepcionando aqui o professor Fábio Belloni, que estamos conversando um pouco a questão de loucura, mas levando sempre no bojo desse assunto, nós estaremos discutindo um pouco saúde do trabalhador e saúde mental. Professor Fábio Belloni, nós terminamos o primeiro bloco levando ao senhor uma questão que todo mundo fica na expectativa para saber. E aí, loucura é intrínseco ao ser humano? Faz parte, professor? Ou não? Faz parte. E ainda bem que faz parte. Que é exatamente o que nos possibilita sermos criativos, diferentes, não tão racionais. Eu penso que é um privilégio aqueles que de fato possam compreender que nós somos constitutivos da loucura. E que bom que as pessoas pudessem não serem acometidas desse sofrimento psíquico por conta das relações racionais impostas pela sociedade. Então tem um bando de gente que falou assim, né? Graças a Deus que a resposta foi normal. O loucura Exato. Faz parte. Faz parte. Faz parte. Agora eu lhe pergunto o seguinte, por que nós poderíamos agora, há determinados estigmas, né? A questão da violência relacionada à loucura, como é que o senhor lida com isso? Então, o que eu observo é que há uma intencionalidade de se perpetuar este pensamento. Mesmo que pesquisas internacionais, o mundo inteiro tem pesquisado, e assim, hoje, mundialmente, é vergonhoso os países que mantêm este serviço asilar ou manicomial para o sujeito em sofrimento. Então o Brasil tem caminhado aí por uma possibilidade, que é a desinternalização desses sujeitos, encaminhá-los para próximo de suas famílias, quando isso for possível, porque há pessoas que ficaram 40 anos fora das relações sociais e que hoje tem que ir para uma residência terapêutica sem vínculo familiar nenhum, porque ele se foi. Mas penso que nós temos caminhado, mas ao mesmo tempo também observo que há outros fenômenos sociais.
por exemplo, o uso de álcool e outras drogas hoje. Que nós queremos lhe perguntar, veja só, professor, aproveitando que o senhor falou do álcool, outras drogas, eu pergunto o seguinte, essa associação que tem loucura ao uso extremo do álcool e drogas, isto é, digamos, restrito à questão da saúde? É por aí? Não, penso que não. Eu penso que isso é um fenômeno social, de fato, de abandono do Estado, das regiões mais carentes. Hoje, aquilo que nós chamamos de Cracolândia, como sendo a luz, em São Paulo já foi mapeado. Nós temos 116 pontos de usuários de crack, não é a Estação Luz. 116 pontos. Seriam cracolândias. Mini cracolândias espalhadas por São Paulo inteiro. E por que nós só falamos daquela lá da Estação da Luz? Exatamente, penso eu, por duas razões. Uma, a higienização que nós já passamos no Brasil por ela, que é fazer a limpeza do espaço público, porque, na verdade, aqueles que estão na situação de vulnerabilidade, ele denuncia o fracasso do próprio Estado. Porque o Estado não fez alguma coisa que deixou a pessoa chegar naquela situação. Uma outra questão é a própria especulação imobiliária. Se nós pensarmos hoje, a Nova Luz, que é o projeto ambicioso da Prefeitura, há um ano o metro quadrado não valeria mais de R$4.000. Hoje nós observamos que o metro quadrado lá, isso é facilmente perceptível, só entrar em contato com qualquer construtora, é R$10.800. Mais que dobrou. Mais que dobrou. Então, é um lucro certo, em detrimento de um sofrimento de pessoas em estado de vulnerabilidade. Não sobrou nada para essas pessoas, a não ser essa constituição desses novos espaços asilares com outros nomes que hoje se chamam comunidades terapêuticas, que, na verdade, o único objetivo, de fato, é segregar a pessoa do espaço humano, do espaço social, porque a gente não pode se esquecer, essa pessoa, ela fica internada. Quando ela sai, ela volta para o mesmo lugar. Qual o ganho? Nenhum, porque a própria relação que contribuiu para o seu sofrimento vai fazer com que ela recaia e retorne a essa comunidade. Então, a lógica, ela está equivocada, porque eu penso que o Estado tem que dar conta dessas relações sociais. Nós temos que começar a pensar que, de fato, nós temos dois mundos, para cada ponte e para lá da ponte, eu costumo dizer. E as relações para cada ponte são muito mais favoráveis do que para lá da ponte. E isso é claro. Professor, e aproveitando, porque o senhor fez alusão para lá da ponte, porque lá, digamos, na região lá de Santo Amaro, zona sul de São Paulo, né, você tem a famosa ponte João Dias, que o pessoal fala, ó, depois da ponte, antes da ponte, que nós temos bairros nobres misturados ali, inclusive com a favela. Exatamente. de Paraisópolis. Paraisópolis, né? Então você tem esses descompassos sociais. Professor, o senhor, quando mencionou agora, eu lhe fiz a pergunta, citei a Cracolândia, a questão de saúde, você falou primeiro o aspecto social. Quer dizer, o social acaba desembocando num problema de saúde. Perfeito. É por aí? Sim. Então eu lhe pergunto o seguinte, professor, o que pode ser feito para que nós possamos atacar esse problema? Será que bolsa disso, bolsa daquilo, cota disso, cota daquilo? Eu vou lhe citar até um exemplo. Estávamos conversando com uma pessoa que é empregada doméstica. Ela disse o seguinte, que a irmã dela estava, não vou dizer o local, porque senão de repente vai ter um afluxo de pessoas, né, para esse local. Estava viajando para um estado do Nordeste brasileiro para ter neném, porque lá ela teria direito a um benefício, um auxílio que ela não tem aqui em São Paulo. Ela ia lá ganhar o neném lá, registrar lá. E aí, professor, o senhor falou que é um assunto social. Passa por esses... Eu penso que sim. Por aí? Eu sei que é uma crítica bastante contundente em relação a esses benefícios. E eu costumo dizer que São Paulo não é referência, embora nós tenhamos em São Paulo bairros extremamente pobres em São Paulo. Em São Paulo, assim, a capital com maior acúmulo de riqueza. Nós ainda temos uma pobreza espantosa na capital, sem contar no Brasil todo. E eu costumo dizer, São Paulo não é referência. Eu posso afirmar, porque eu circulo por esses lugares. Esses chapéus de palha que nós conhecemos, que são feitos no Nordeste, nos vilarejos,
eles pagam por cada 4 horas de trabalho para confecção, 1 centavo, professor. 1 centavo? 4 horas de trabalho? Um chapéu daquele de palha. Então, assim, essas bolsas, esses auxílios são necessários, porque há pessoas ainda no nosso país que comem em detrimento desse pequeno auxílio. Eu espero muito, assim, que em um momento o governo não precise mais. Se um dia o governo não precisar mais beneficiar, é porque a gente deu um jeito, de fato, nessa desigualdade. Eu penso que a desigualdade sempre vai ocorrer, mas no Brasil é, assim, Professor, algo que... eu tenho viajado muito também, né, por conta até de atividades educacionais, né? E o que nós torcemos, e aqui no programa Educação e Mundo Corporativo, nós não somos meros perguntadores, vamos colocar assim. Nós sempre estamos aqui numa conversa, interagindo com os nossos entrevistados, no sentido de discutirmos os conhecimentos, como educadores. E como educador, nós temos algumas coisas nós acreditamos aqui no programa. Nós acreditamos no programa que o governo poderia desenvolver uma política, né, econômica, que tem a ver com o aspecto social, no Nordeste. Claro. Porque lembre-se, o senhor acabou de dizer, São Paulo é um estado que você não pode tê-lo como referência quando você fala dos problemas econômicos do país. Só que São Paulo produz, manda para lá, para criar uma série de benefícios e faz com que esses lugares não tenham vida própria, econômica, e que produzam. E aquilo que é conduzido para lá não é utilizado como se deveria. Nós temos outros países no mundo inteiro, né, desde Estados Unidos e outros, que têm essas, digamos assim, anomalias climáticas, ou mesmo você tem de aspectos geográficos, e esses países conseguem sobreviver. E o que nós torcemos um dia, o que você acabou de dizer agora, é que o Norte e o Nordeste que a gente não precisa mais tenha autossuficiência sem depender de tantas bolsas. Que eu posso dizer assim, o governo atual e o antecessor, eu fico feliz por isso, porque eu circulo por conta do tema até, então eu acabo fazendo trabalhos em outros estados. E eu observo que de verdade houve um investimento. Então, assim, lugares que eram impensados ter universidades, nós temos hoje em Palmeira dos Índios, que é um município de Alagoas, Sumé, que é um município distante da Paraíba, universidades, e sempre universidades pensado para a realidade daquele lugar. Então, cursos sempre próximos à realidade daquela cultura, assim. Está distante ainda, professor, eu concordo com o senhor, assim, mas eu penso que nós temos avançado. Eu penso que esse governo deu um salto, eu penso assim que está distante daquilo que a gente almeja, as alianças espúrias que nós assistimos, tudo isso, assim, a gente... É coisa de louco, né? É coisa de louco. Coisa não é para qualquer um, não, entendeu? Tem que ser louco para entender. E um grau muito maior do que a possibilidade que eu consigo alcançar. Mas tudo bem, mas eu observo e sou otimista que nós temos avançado de fato. E uma outra questão é que eu penso que hoje São Paulo, eu observo que muitos estados têm dito assim, não, mas agora as fábricas têm vindo para cá por causa do incentivo do governo. Mentira. São Paulo não quer mais a indústria, porque isso aqui é a cidade do serviço, nós não precisamos mais de indústrias. Nós já passamos, por isso que as indústrias deixam o estado de São Paulo e vai para os outros estados. É que seriam bem-vindas, né? Exatamente. Muito bem. Professor Fábio Belloni, eu vou novamente direto ao assunto. Certamente você, como cidadão, professor, educador, pesquisador, uma pessoa que vai fundo nessas questões da saúde mental, saúde do trabalhador, eu lhe pergunto o seguinte, esse cenário da saúde mental, hoje, o que você diria que é o grande desafio de responsabilidade quando nós dizemos ou discutimos a questão da saúde mental? Qual que é o grande desafio nosso hoje? Eu acho que é nós observarmos uma questão. Eu acho que nós nos constituímos, isso tem uma lógica, isso tem uma finalidade, não é possível que isso foi constituído sem que se tenha um objetivo. Nós temos uma relação de classe, isso é fato, e que nós determinamos algumas diferenças até para colocar cada um no seu lugar. O que eu acredito de fato é que nós somos humanos. E o humano, ele é diferença na sua própria unidade. Não há possibilidade nem que eu tivesse um irmão gêmeo ser igual a mim no seu comportamento, ainda que na aparência pudesse.
se um dia, assim, é uma utopia, mas a utopia não é algo que não existe, é algo que ainda não tem lugar, e eu acredito que vai ter lugar um dia. É nós podermos construir um mundo em que há humanos, e ainda bem que nós somos diferentes. Que bom que isso acontece, porque seria horroroso nós sermos todos iguais, ou dentro dessa normalidade imposta. Então Paulo Freire já dizia isso na educação. Certo. Professor, mas e aí, você, já que você está dizendo assim da questão do louco, você já se fingiu de louco alguma vez? Já não? Mas demais. A gente se finge sempre. Ah, é? Opa! Em todas as relações de trabalho, afetiva, quantas pessoas aqui na hora que está perdendo a menininha lá, falam, ah, não, por favor, não me deixe, eu posso me... Imagina, vai se matar nada, quem se mata não avisa. Então, fingir de louco muitas vezes... A gente se finge de louco sempre que a gente precisa de algum benefício. Isso aí não tem jeito. Eu tenho uma história rápida de essa questão do louco. Tinha um cidadão lá em Pirituba que o apelido dele era Butina. Butina. E o Butina, ele era o chamado louco do bairro, o louco da vila. De vez em quando ele baixava as calças na frente de todo mundo. Mas o Butina, ele se dava bem, porque todo mundo tratava o Butina bem. Um dia, Fábio, eu estava assim, passando com o meu carro, eu vi uma cena impressionante. O Butina, lá tem a Avenida Mutinga, e não tinha farol naquela época. E um trânsito intenso. Eu falei, deixa eu ver como que o louco do Butina, ele se comporta na hora que ele ia atravessar uma rua. Eu pensei que como ele é louco, ele vai atravessar a rua direto. De forma nenhuma. Ele parou, ficou olhando de um lado, do outro, e eu prestando atenção no louco do Butina. Eu falei, olha aí, quem é louco de fato? Que é o que você acabou de comentar agora, né? Então, ó, todos nós, então... Claro, não tem jeito. Não tem jeito. Todos nós, é que dentro dessa normalidade, a gente ainda está seguindo os preceitos ditos normais aí por uma sociedade. Mas a gente escorregou, já foi. E dizem o pessoal do capitalismo, né? Vê se rasga dinheiro. Nunca. Se não rasga dinheiro... Tá bem ainda. Professor Fábio, o papo tá bom, muito bom mesmo, com muito conteúdo. Só que o segundo bloco do nosso programa está chegando ao fim e nós iremos para os nossos comerciais e retornamos em seguida, porque nós queremos agora entrar um pouquinho no mundo educacional. Perfeito. Tem aluno por aí que fala, eu só tenho professor louco, é um mais louco que o outro. Vamos no próximo bloco, eu quero que o senhor me comente isso. Perfeito. Logo em seguida retornamos ao programa Educação e Mundo Corporativo, TV ABCD, e você pode acessar a linha ao vivo e fazer perguntas aqui para o nosso convidado, professor Fábio Belloni. Vamos aos nossos comerciais e retornamos em seguida. Nas grandes cidades, quase não há tempo de encontrar os amigos com calma e tranquilidade. Mas na encantadora cidade de Guararema, bem pertinho de São Paulo, a 75 quilômetros, o Vale do Sonho oferece excelente e completa infraestrutura em um ambiente calmo para fazer da sua hospedagem verdadeiros momentos de relaxamento e prazer. A cozinha do Hotel Vale do Sonho é uma atração à parte. O Vale do Sonho mantém uma completa infraestrutura de serviços e equipamentos para atender grupos de empresas, igrejas, melhor idade e crianças, para treinamentos e outros eventos. Venha conhecer o Vale do Sonho Hotel e Eventos em Guararema e divida com seus companheiros de trabalho, amigos e familiares inesquecíveis e merecidos momentos de descanso com tranquilidade e raro prazer. A mágica nos faz sonhar e através deste sonho amamos a cada brilho no olhar. E nesta magia de amar construímos nossas famílias e amigos, saboreando a vida a cada dia. A história da sua família vem há 60 anos construindo a história do maior restaurante do Brasil, São Judas Tadeu Demarque, onde você comemora a vida. Olá, eu sou Rosa Maria Jacques e convido a todos para assistir o programa A Vidente. Eu sou João Toqueto de Oliveira e lembro que dia 23 de maio, às 20 horas, no www.tvabcd.com.br, você pode participar pelo Skype, pelo Twitter, pelo Facebook e pelo Linha ao Vivo.
Profissionais de sucesso estão sempre em busca de atualizações e inspirações motivacionais. Se você quer ser um deles, vem aprender com os melhores palestrantes do país na 4ª edição do Workshop Empresarial do ABC. Aldo Novak, Bernardo Leite, Dalmir Santana, Heloísa Capelas, Keila David e Humberto Alexandre, em um dia surpreendente e marcante em sua carreira. Empreender, esta é a hora. Brasil, este é o lugar. Marque na sua agenda, dia 24 de maio, no Centro Empresarial Pereira Barreto, em Santo André. Informações e inscrições, acesse www.workshopempresarial.com.br. Voltamos ao programa Educação e Mundo Corporativo. Estamos aqui tendo o privilégio de entrevistar hoje o professor Fábio Belloni. Estamos falando sobre loucura mesmo, mas claro, com foco a saúde mental, saúde do trabalhador. E claro, como o programa Educação e Mundo Corporativo, nós vamos entrar agora no mundo educacional. Eu tenho certeza absoluta, eu fui aluno minha vida toda, professor Fábio, né? Mestrado, doutorado, graduação, bacharelado. E claro, sempre eu vou lembrar dos meus professores, vou falar, tinha uns loucos que deram aula para mim e produziram isso que eu sou, né? Tão louco como eles. Sempre o aluno fala, ó, tem um bando de loucos dando aula para mim. Professor Fábio Belloni, e aí, como é que se explica essa relação professor-aluno e a questão da loucura? Então, eu penso assim, que professores que de fato possam ter essa significação para o aluno, eu vejo como positivo, não como negativo. Porque, de alguma forma, ele mexeu com o aluno e tirou ele daquele lugar confortável em que ele estava, em algum momento. Por isso que ele constitui, então, o meu professor é louco. Porque, de fato, eu tirei ele do conforto. Isso eu acho positivo na educação. Paulo Freire dizia assim, que a educação bancária ela não produz conhecimento. Sim. De verdade, não. Ela só reproduz aquilo que está estabelecido nas nossas relações. O que produz, na verdade, é nós constituirmos o aluno na sua autonomia. Isso seria muito importante, assim. O aluno poder questionar o tempo todo e o professor ter a sensibilidade de acolher essa questão e construir junto com o aluno, porque eu não ensino só. Eu aprendo muito com meus alunos, muito mesmo. É o que me garante continuar na docência, inclusive. Porque é a troca que eu tenho continuamente, assim, cotidiana com esse aluno. Ele vivencia coisas que eu não vivencio. Professor, o senhor está sendo aqui arguído, né, pelo Bustamante Leitão Feitosa Filho, só que ele mandou aqui um texto bem, digamos assim, consubstanciado com alguns argumentos que fala desde a educação básica, ensino médio, ensino superior. Eu vou só fazendo uma síntese aqui, você já comentou algumas coisas que o Bustamante levanta aqui. Professor, eu vou lhe perguntar o seguinte, né? Depois até te passo esse material do Bustamante para que você possa analisar, né? Tudo bem? Claro. Professor, mas eu digo o seguinte, e aí, o ensino superior, essas relações hoje do ensino superior, o próprio liberalismo, né? Vamos dizer o seguinte, aí a instituição superior é uma fábrica de produção de loucos? Eu espero que sim. É? Eu acredito. Porque eu acho que só a loucura que vai produzir de fato conhecimento daquilo que escape isso que está estabelecido. Nós temos que nos comprometermos de fato enquanto cidadãos em todas as áreas, não é na humanas, eu acho que é na humanas, nas exatas, em todas, porque nós somos cidadãos. E nós somos constitutivos do sofrimento, portanto, em qualquer área da sua formação de trabalho. E aí eu penso que nós temos sim que construir sujeitos, inserir em nossas grades curriculares, discussões como direitos humanos, controle social, que é a sua participação para com o Estado na construção dessas políticas, pensar no sujeito, na sua qualidade de vida, na sua saúde como trabalhador. Nós temos que discutir isso nos nossos currículos. Eu penso que a educação, de fato, é a única possibilidade que nós temos de desconstruir esses estigmas e essas significações que nós demos para as diferenças e constituirmos
estado de pessoas diferentes, mais humanos nos seus direitos e dignidade. Professor Fábio, como eu tenho certeza absoluta que tem muitos loucos aí agora que estão nos acompanhando, pessoas tidas até então como loucas, elas estão dizendo assim, olha, graças a Deus, está vendo? O professor está colocando com clareza que eu sou um louco normal. Professor Fábio, eu lhe pergunto o seguinte, como já o senhor falou há pouco, questão das artes, né? Como é que a questão da saúde mental, primeiro, ela fragiliza o Estado? Segundo, como que a arte pode colaborar para, digamos assim, aproveitar a loucura nossa de cada dia? Então, eu penso assim, que a loucura, ela não fragiliza não o Estado. Eu penso que ela denuncia, em alguns momentos, que o Estado não cumpriu com as suas determinações. Mas o que eu penso, na verdade, é que o Estado, por muito tempo, se usou da diferença para justificar a segregação das pessoas que o incomodam. Aí eu penso que ele se utiliza, então, na ditadura várias pessoas foram para hospitais psiquiátricos de custódia porque eles não concordavam de fato com aquele novo modelo que estava surgindo ali militarizado e que hoje nós assistimos na nossa cidade de São Paulo, todas as subprefeituras sendo geridas aí pelos coronéis. Mas eu penso então que há um uso e um desuso, depende do interesse do Estado na relação com essa loucura. Uma outra questão, só para não escapar, que assim, eu penso que na relação do trabalho, por essa lógica do mercado, cada vez mais tem nos assolado no nosso sofrimento. Então, é isso que eu não consigo entender assim, por que os grandes corporadores, eles não se aperceberam ainda de que os bons profissionais, eles não deveriam ser assim... porque assim, ninguém é tão bom que não seja substituível. Mas eu não penso assim, eu acho que há pessoas que são interessantes você manter ali porque ele cresce, né? E você cresce. E aí eu fico pensando como que a corporação não percebe essa relação. Assim, só contextualizar muito rapidamente. Assim. Nós temos um momento que é o modelo fordista e taylorista, em que assim, o trabalho era bem mecânico. Era assim, trabalho, trabalho, trabalho. Então qualquer reação que eu tivesse era no meu corpo físico. Por quê? Pelo esgotamento, pelo excesso de trabalho. Hoje o que nós pensamos, pelo modelo toyotista, é que de fato o sujeito foi chamado para pensar. Ele não pensava, agora pensa. Mas ele pensa para o corporador. Como que ele faz então para constituir novas práticas para que ele possa produzir mais? E aí ele já não adoece mais fisicamente só. Ele adoece psiquicamente. E aí nós temos hoje vários exemplos, assim, maior índice de tentativas de suicídio, depressão está nos docentes. Os próprios professores? Os próprios professores. Se nós pensarmos, por exemplo, nos bancários, há muito pouco tempo atrás, a incidência ela é lerdora, né? Os movimentos por conta da digitação sem racionalizar tal. Hoje, por conta das demandas de produtos e metas abusivas e absurdas, e por conta até da concorrência dos seus colegas dentro dessas corporações, adoecem de fato, porque o sujeito ele é o tempo todo instigado a competir, e ele não tem muito tempo para elaborar isso. Não há tempo, porque e não é na relação de trabalho, ele está concorrendo em tudo, na universidade, em casa. Porque nós costumamos dizer o seguinte, professor Fábio, relacionando ao seu comentário, né? Nós temos hoje o trabalhador em geral, a questão, e o aluno numa sala de aula, nós aqui, nós estamos usando cadeiras, móveis, né? Que chama ergonomia. Perfeito. Ergonomia. Que você está lidando com o quê? Conforto, segurança e funcionabilidade naquilo que você faz. Então, até então, você tinha uma preocupação enorme com as questões de ergonomia. Perfeito. Hoje em dia, você acabou de comentar agora, professor, com muita propriedade, né? A questão do lado psicológico da pessoa. Eu posso estar conversando com você, mas você percebe, eu brinco de vez em quando, nós temos assim até a questão nós citamos aqui o Hélio e eu, o aluno peixe. O que é o aluno peixe? Ele deposita o corpinho dele lá na sala de aula, já viu o peixe no aquário? Sim. Peixe no aquário está sempre com a boquinha fazendo assim, o olho aberto. Peixe dorme com o olho aberto. Tem um aluno peixe que ele está sempre assim, até balança a cabeça para a gente, faz um rostinho engraçado, está dormindo de olho aberto,
ou senão ele está bem longe, está lá em PG, na Praia Grande, distante, né? Então, o aspecto, qual é esse aspecto? É o lado psicológico que você acabou de comentar. É por aí? Eu penso que sim. E também, o que eu observo é que nós somos pouco solidários com os nossos alunos. Nós sempre assim esperamos mais do aluno do que de fato alguns podem nos dar naquele momento por conta da nossa própria realidade, não por conta do aluno. É a nossa realidade social. A educação que o Bustamante deve estar colocando é precária. Os professores são extremamente mal pagos na rede pública, enfim. Então, o cara quando chega lá na universidade, ele tem uma formação bastante prejudicada. Por conta dele, não. O Estado ofereceu isso para ele, é o direito do cidadão. Educação e saúde, é o que tinha. É o sistema todo. É o sistema todo. Conspira contra. E aí eu penso que o professor, às vezes, ele é pouco solidário quando chega uma questão que ele percebe não fazer parte daquilo que ele está expondo, ou seja, não faz parte do contexto. Mas para o aluno foi assim que ele fez o recorte. Tenta trazer esse recorte para cá, não precisa desqualificar, porque o aluno vai fazer uma tentativa, 2, a terceira ele não faz mais. Aí ele vai ficar o peixe. Então podemos dizer, né, bem-vindos àqueles que são loucos, exatamente, né, professor, mas que têm causas. Muito tem bem. Causas, né? Professor, vamos lá, nós viajamos um pouco, fizemos norte e nordeste e tal, demos uma passadinha por lá. E acho que tudo a ver, porque o Norte e Nordeste, assim como o resto do Brasil, no mundo, você tem grandes eventos. Até a questão do coronelismo no Nordeste, Norte, então tem festa. Agora mesmo estamos nos aproximando das festas muito bem, de juninas, não é isso? Exatamente. Nós vamos agora, São Pedro, São João, Santo Antônio. Maravilhoso. Eu lhe pergunto, esses grandes eventos, professor Fábio, podemos dizer que são instrumentos para amansar loucos? No mínimo para calar a boca, né? No mínimo calar a boca seria, assim. Eu penso que a gente tem que extravasar de alguma forma, cada um extravasa de uma maneira, assim. Há pessoas que deslocam para o corpo, como eu disse, né? Que é a psicossomática, quem vê, aí o cara vai fazer um exame e não aparece nada que é físico, que é psíquico, ele deslocou. Há outras pessoas que vão para a arte e tal. Há outras pessoas que surtam. E aí, assim, o Estado, ele oferece para o sujeito sempre assim migalhas durante todo o ano, que é uma tentativa de fazer com que esse sujeito extrapole um pouco essa sua atenção. E aí, assim, carnaval, festas juninas, futebol, o grande amor do brasileiro, né? Não que eu pense que não seja positivo, eu acho sensacional o futebol. Você vê aquelas pessoas todas congregando aquele espaço sem se conhecer, aquilo é maravilhoso mesmo. Mas eu penso que eles poderiam fazer isso com uma outra consciência. Mas se utiliza isso, na verdade, para deixar a pessoa menos tensa ou menos reflexiva diante do seu sofrimento. Relaxa. Aquilo que todo mundo vive falando, exato, relaxa, professor, exato, relaxa, né? Exato, é isso aí. Professor Fábio, você já comentou aqui conosco, mas há aqui um telenauta, o Moacir, que até o parabeniza, né? E o Moacir, ele questiona o seguinte, né? O sofrimento psíquico está relacionado diretamente à questão da violência? Não. Da violência imposta pelo Estado, sim. Relacionar o sofrimento à loucura para com a violência, não. Eu quero dizer assim, o sofrimento, ele se dá exatamente pelas violências que o sujeito é acometido a todo instante. Por todos, assim. É que assim, os fenômenos vão se dando de formas diferentes, né? Assim. Mas eu sempre falo assim, é diferente, professor. A pessoa, eu vou insistir sempre nisso, assim. Nós não somos referência nunca. E a pessoa que está, de fato, para lá da ponte, sofre muito. É 4 horas de transporte até o seu trabalho, mais 9 horas de trabalho. E uma outra coisa que eu gostaria de ressaltar, uma questão é um garoto fazendo uso de cannabis na Paulista, ele é só usuário. Para lá da ponte justifica a agressão da polícia. Professor, você vê como o assunto, quando ele tem conteúdo, o tempo passa muito rápido. Nós estamos chegando ao final do programa Educação e Mundo Corporativo, mas como há acesso aqui, lhe questionando outros pontos, como é que se faz para contatá-lo, professor Fábio Belloni? Eu gostaria que mandasse um e-mail para mim, pode ser no abrasme,
abrasmesp@gmail.com. Repete, por favor, abrasmesp, tudo junto, @gmail.com. E todas as perguntas que chegarem, eu estarei lá à disposição para respondê-las. E agradeço a todos vocês que puderam aí privilegiar-me aí. Nesse Professor, momento, agradeço. Nós estamos bastante. chegando ao término do programa, então no início eu falei a questão da loucura, né? O meu colega de bancada, que já na semana que vem vai estar de volta, o Hélio Ater, ele está sempre de gravata borboleta, né? E você chegou à conclusão, né, que a pessoa, para ser considerada como louca, é aquela que age, como é que é? Diferente do contexto. Do padrão normativo da sociedade. Então, o caso dele, eu posso dizer que... Excêntrico. Ou louco no linguajar popular, né? Bom, nós agradecemos o professor Fábio Belloni, fantástico, obrigado professor. Pelo convite, tudo bem? De verdade. E quero convidar todos rapidamente. Entrem no Conselho Regional de Psicologia e vejam lá a programação do mês da luta antimanicomial. Obrigado de verdade. A Aline Telenauta lhe dá os parabéns também. O restante Obrigado. Depois você pode examinar aqui. Muito obrigado. O programa Educação e Mundo Corporativo volta na próxima sexta-feira. E falando em bando de loucos, na próxima sexta-feira nós estaremos trazendo aqui um bando de marqueteiros que nós estaremos, o conteúdo do nosso programa, e será um prazer contar com a audiência de todos vocês. Agradecemos a todo, TV ABCD, você pode acessar depois o programa no site da TV ABCD. Obrigado, professor Fábio, forte abraço. Obrigado.